E hoje eu propus esse tema: quando vocês jejuarem, ou quando jejuarem. Em Mateus capítulo 6, vamos ler do verso 5 ao 8. Algumas pessoas ignoram completamente a questão do jejum, outras pessoas não têm noção do que é, e alguns fazem de uma forma que aprendeu, mas nem todos têm um bom entendimento sobre o jejum. E eu gostaria nesta ocasião, e também em outras, voltar com a amada igreja sobre esse tema e ver o que o Senhor pode nos trazer e nos abençoar com essa palavra. Mateus capítulo 6, versos 5 a 8. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a ele, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidades antes que lhe o peçais. Gostaria de juntar a esse texto também um pouco mais adiante, agora a partir do verso 16, Mateus 6, também a partir do verso 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao Pai que em secreto, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Amém? Que Deus abençoe essa palavra aos nossos corações. E Jesus, ao citar esse texto aqui, ele fala sobre a oração, e versículos depois ele fala sobre o jejum. E ele começa as duas sentenças da frase da oração dizendo: quando vocês orarem, e depois mais adiante, quando vocês jejuarem. E daí ele fala assim: não sejam como aquelas pessoas. Quando vocês orarem, não façam daquele jeito, uma negativa. Quando vocês jejuarem, também não se postem desse jeito. E depois em seguida ele fala assim: mas façam dessa maneira. Aí vem uma sentença positiva. Mas quando vocês orarem, orem assim. Fiquem resguardados, reservados, vão para um canto, vão para o quarto. E quando ele fala sobre o jejum, ele também fala: mas vocês não devem fazer como eles, mas façam dessa maneira. Então, a gente olha para esse texto aqui e fica pensando que Deus tem uma expectativa de que seus filhos orem e que seus filhos jejuem. O texto não diz assim: se você jejuar, mas diz assim: quando você jejuar, tome cuidado para não ser assim e ser assim. E juntando com dezenas de outros textos do Novo Testamento, nós podíamos pensar assim, que Deus tem uma expectativa de que seu povo vai jejuar. Talvez quando vamos falar sobre jejum, não é aquela pregação, aquele assunto que todo mundo vai dizer assim: oh, glória a Deus, que bom que o pastor vai falar sobre isso. É um assunto difícil, é um assunto complicado, que nem todos gostam de jejuar ou sabem jejuar. Quando nós olhamos o contexto todo do capítulo 6, desde o verso 1 até lá o verso 18, e eu li apenas alguns versos no meio desse contexto, há mais coisas que Jesus fala sobre a posição e o ensinamento espiritual para a igreja, para o crente. E o Senhor Jesus, nesse texto de capítulo 6 de Mateus, ele vai falar sobre a maneira como nós expressamos a nossa espiritualidade. Ele vai falar das esmolas, ele vai falar da oração e ele vai falar do jejum.
As esmolas revelam a espiritualidade da gente voltada como solidariedade para o próximo. A esmola fala do assunto da importância com as pessoas. As orações falam da intimidade de nós com Deus. E o jejum não fala nem das pessoas de fora e nem da intimidade com Deus, mas fala da própria pessoa, do próprio crente, ele consigo mesmo. Porque aqui vamos aprender que há um tratamento para mim, não é para eu fazer para Deus, não é eu fazer para o próximo, mas é eu fazer para mim, fazer para a minha própria alma. Olhando na palavra de Deus, Isaías foi o profeta que mais falou sobre jejum. Embora há dezenas de textos bíblicos a respeito do jejum no Velho Testamento, mas foi Isaías, especialmente no capítulo 58, de 1 a 12, que mais falou, que mais ensinou sobre jejum. E quando nós falamos em jejum, alguém fala assim: pastor, mas eu não sei o que é jejum. Porque tem gente que fala que jejum é o jejum do Daniel, outro fala que é o jejum do Joel, aí tem gente que fala que é para comer, outro fala que é para fazer jejum da internet, fazer jejum do WhatsApp, fazer jejum de jogar bola, fazer jejum de chocolate. Uma confusão, eu não sei o que é jejum. Irmãos, jejum, sem dúvida nenhuma, na palavra de Deus, é você se restringir dos alimentos. Isso é jejum. A Bíblia deixa muito claro a respeito disso. A pessoa vai deixar de comer, vai judiar do seu estômago por um tempo. Nenhum jejum é dito que deva ser feito sem bebida ou água. Não é dito. A Bíblia fala das pessoas que tiveram um período de jejum, que no final tiveram fome. Nenhum texto diz assim: Jesus, depois de 40 dias, teve sede. Ou Moisés ou Elias, que fizeram um jejum de 40 dias. Ou os outros jejum que a Bíblia menciona. Então nós vamos entendendo que jejum não é ausência de água. Até mesmo porque nenhuma pessoa seria capaz de ficar muitos dias sem água. Seria uma coisa muito perigosa, seria um ataque à sua própria saúde, um ataque à sua própria vida, né? No máximo um dia é o ideal. Passar de um dia sem água, o corpo já começa a passar grandes necessidades. Então jejum, meus irmãos, não é ausência de água, é ausência de alimentos, de comida, né? Nem só de pão vai viver o homem. E nós temos a ideia de que o jejum pode ser uma maneira que Deus vai barganhar comigo. Queridos irmãos, é uma coisa muito estranha pensar assim. Daí eu quero mencionar alguns princípios sobre jejum. Jejum não é uma greve de fome para você comover o coração de Deus, né? Eu vou ficar aqui em greve de fome, eu vou, para comover Deus, sensibilizar o poder de Deus, para Ele atender as minhas orações, para Deus atender as minhas reivindicações. E muita gente fala assim: não estou conseguindo nada com Deus, então eu vou fazer um jejum para ver se eu consigo. O jejum não é para essa finalidade. O jejum também não é um reforço para a oração. Eu sinto que a minha oração está fraca, então eu vou jejuar que a minha oração vai ser mais forte. Jejum não é reforço para a oração. Oração é uma coisa, jejum é outra coisa. E quem jejua não tem a oração mais forte do que quem não jejua, porque um não é reforço do outro. Jejum é uma vitória sobre você mesmo. É um domínio e um autocontrole sobre a tua própria vida. É uma declaração de que nós não temos interesses ou necessidades que superem o nosso desejo da presença de Deus. Então, com o jejum, eu declaro assim: não há algo que mais me importa, e aí eu sacrifico o estômago, e aí eu sofro e padeço na minha carne, apenas para dizer que não há em mim nada que deseje mais do que a presença de Deus. O jejum fala isso. Então, quando eu estou jejuando, não é para alguém lá de fora, e não é para Deus, é para a minha carne ser dominada, é para o meu ego ser dominado, é para eu mesmo, não é para o irmão, não é para o pastor, não é para a família. Eu jejuo apenas para mim.
para que o meu intelecto, a minha vida por completo, compreenda que eu tenho uma sede, um desejo, e o que mais me interessa naquele momento é a presença do Senhor Deus. Nada vai superar a carência que eu tenho de Deus, e o jejum grita, fala, revela sobre isso. O jejum que agrada a Deus é aquele jejum em que, ao invés de comermos, nós dedicamos oração, adoração e louvor a Deus. Meus irmãos, passou da hora de comer, já dá problema, não é verdade? Você fica assim, um horário sem comer faz falta. Você tem lá, não sei quantas refeições que você faz por dia, cada um tem um jeito, né? Mas se você fica uma vez sem comer, 2 vezes sem comer, já complica tudo. Já não dorme direito, já não pensa direito, o trabalho, né? Obviamente que tem atividades que tomam o nosso tempo, que nós ficamos tão focados em algum trabalho, em alguma viagem, em alguma atividade que nós estamos fazendo, que nós nem sentimos fome. Mas quando nós terminamos de fazer aquilo, né? Um serviço, está dirigindo um carro, está segurando uma ferramenta, quando passa aquele momento, o Senhor vai falar assim: olha, você estava ocupado lá, eu não te incomodei, mas agora eu quero dizer, eu estou com fome. Nós não ficamos muito tempo, a não ser em momentos muito especiais assim, que nós não comemos. E então veja bem, o jejum fala à minha própria vida que a presença de Deus é tão importante quanto o alimento. E a pessoa que não consegue o alimento, ela começa a se espelhar, não é verdade? Se está lá no mato, sai para caçar, sai para pescar. Se está na rua, sai para pedir para alguém. Se não tem outro jeito, vai no semáforo. Ninguém fica muito tempo, né? Meus irmãos, andam dizendo que tem milhões de brasileiros que passam fome, né? A gente fica pensando, será que esses números que eles falam são verdadeiros ou não? Porque a fome é uma coisa terrível, né? Ninguém deseja que o outro passe fome, porque é um incômodo muito, muito grande. O jejum não é uma oportunidade de uma autopromoção e você fazer propaganda. Olha como eu jejuo, olha como eu sou, olha como eu conquisto as coisas, porque o jejum não é momento de ficar propagando isso, né? Jejum não é indicado para tempos de festa e de alegria. Alguém perguntou para Jesus, eu acho que em Marcos capítulo 2, mas por que teus discípulos, teus seguidores não jejuam? Fala, mas eles não jejuam porque o noivo está com eles, é tempo de festa, mas na minha ausência eles vão jejuar. Eu já mencionei aqui outra ocasião, que eu fui fazer um jejum prolongado, né? E aí eu não calculei direito, e eu marquei o meu jejum num dia que ia ter uma festa, né? E eu sofri, né? Fiquei sofrendo, ficava me escondendo pelos cantos para as pessoas não verem que eu estava passando mal ali, porque tinha uma festa e veio gente de fora e trouxeram tantas coisas, né? Que até estava com muita vontade de comer, não via aquilo ali. E eu passei um aperto, porque eu marquei um jejum num dia de festa. Não é indicado em tempo de festa para a gente não se vitimizar. Olha como sofre, coitadinho, né? E ser adorado, reverenciado por seus amigos, né? Porque você faz um jejum bem no dia de festa e todo mundo fala assim: coitado dele, né? Então você se coloca numa posição de vítima porque escolheu o dia mal escolhido para fazer o jejum. Certamente que o Senhor Jesus possa ter dito àquelas pessoas que: olha, os meus discípulos não jejuam comigo porque o noivo está presente, então tem festa. Mas certamente ele pode ter respondido que depois eles vão jejuar, quando não estão na presença dele. Então nós ouvimos também que em alguns ministérios, se a pessoa não jejua, ela não pode ter um ministério. Em algumas igrejas, aí não preciso citar aqui nomes, né? Mas a pessoa, se não tiver um jejum semanal ali, regrado, ele não pode fazer parte daquele ministério. É uma lei lá dentro que não pode fazer. Algumas igrejas requerem isso.
nós insistimos, nós não impomos, porque o jejum é uma escolha pessoal. Aí alguém pergunta: pastor, todos podem jejuar? Não. O jejum é obrigatório? Não. A Bíblia exige que todos jejuem? Não. Por quê? Porque nem todos terão condições físicas de jejuar. Tem pessoas que não podem jejuar por causa da sua condição física, e seria falta de sabedoria da pessoa jejuar. A Bíblia exige que todos jejuem? Não. A pessoa tem que ser voluntária e fazer isso voluntariamente. É algo a mais, e é uma chave poderosa. Eu já vou chegar nesse ponto com os irmãos, o que é o jejum. Então, por que jejuar? Mas não é uma obrigação, e nem todos podem fazer. Muitas pessoas já tentaram: pastor, eu tomo uma medicação, eu vou parar de tomar meu remédio? Não, irmão, não, jamais. Você não vai parar uma medicação que você está fazendo porque está em jejum. Seria uma falta de sabedoria. A Bíblia ensina sobre jejum, mas também ensina sobre sabedoria, amém? Você não vai deixar. E a gente já viu gente passando aí um aperto, e depois corre ligar para o pastor: pastor, ora por mim que eu estou morrendo. Eu falei: não, toma lá o seu remédio, faz lá a sua dieta. Então não é para todos, é para todos que têm condições físicas de jejuar. E alguém que quer medir como é que ele aguenta, faz um jejum menor, e depois vai aumentando, né? E não precisa, porque não é, meus irmãos, o tempo de jejum, não é a quantidade de jejum que interessa, é o seu coração e a sinceridade do seu coração. Vamos aos propósitos, então. Meus irmãos, o jejum é uma forma aprovada por Deus para nos humilharmos. E aqui nós vamos entrar no verdadeiro cerne do que é o jejum. A verdade profunda sobre o jejum é isso: um dos maiores impedimentos das pessoas obter resposta de Deus é o orgulho. Muitas bênçãos não chegam, muitos dons não são executados, muitos dons não são nem conquistados, porque a pessoa é orgulhosa. E é um dos pecados mais terríveis, e é o primeiro pecado que existiu na humanidade, que existiu desde a eternidade. O primeiro pecado foi de um anjo que ficou orgulhoso e queria ser igual a Deus, chama-se Lúcifer, e de lá foi mandado para fora. O primeiro pecado que existiu foi o orgulho. E é o pecado, como eu já falei em outras ocasiões, mais difícil que nós temos de nos livrar dele. É um pecado terrível. E aqui nós olhando para o jejum, é uma forma. O jejum é uma forma dada por Deus para nos humilharmos e vencermos o orgulho. O orgulho é terrível. É um pecado terrível. Nós devíamos odiar o orgulho e quebrantar a nossa carne com jejum quanto mais pudéssemos, pois ele é maligno e ele nos afasta de Deus, e ele afasta as bênçãos de Deus da nossa vida. Muita gente não consegue trabalho, não consegue namoro, não consegue relacionamento, porque são muito orgulhosos. Vendedores não vendem porque são orgulhosos, patrões não contratam porque são orgulhosos, e empregados não crescem dentro da empresa porque são orgulhosos. Lá fora, meus irmãos, o orgulho atrapalha muito, e aqui dentro da igreja ainda também. Orgulho devia ser odiado por nós. Eu queria mencionar, só citar para os irmãos, aquele episódio de como Jesus ensinou a se comportar num banquete, numa festa. O episódio está registrado em Lucas capítulo 14, a partir do verso 11. E lá Jesus fala com os discípulos, fala com as pessoas, fala conosco. Se você for num banquete, se você for numa festa, olha, senta lá atrás, nos últimos lugares lá atrás, onde não tenha mais ninguém ali para sentar. Que dali, se você for mudar de lugar, você será mudado para frente e não para trás. Sendo convidado, você vai e sente lá no último lugar.
Vai que o lugar que você sentar é convidado uma outra pessoa da família, um orador, uma pessoa que vai pregar, né, que vai falar. Você tem que levantar envergonhado e dar o lugar para aquela pessoa. O Senhor Jesus fala assim: olha, senta lá no último lugar. É melhor a gente se humilhar e depois ser exaltado, do que a gente se exaltar e depois ser humilhado. Nós estamos falando de jejum. Meus irmãos, para quem já está no chão, não tem mais para onde ir. Do chão só vai para cima. Quem chegou no fundo do poço já não vai mais. O único lugar que ele pode ir ainda é para cima. Todo o caminho alto começa embaixo, começa no chão. Quando nós jejuamos, quando nós oramos, nós colocamos a cara no chão, a cara no pó, não tem mais aonde ir. A humilhação é o último estágio. Qualquer coisa que vem dali é bênção, é um degrau, é para cima, é alto. Aí vem a explicação desta parábola, no verso 11 de Lucas 14. Pois todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Nós temos a história de Lúcifer e a história de Jesus. Quem foi exaltado? Jesus. Quem está sendo humilhado? Lúcifer. Jesus não usou por usurpação ser igual a Deus. Ele foi humilde e se humilhou até morrer uma morte de cruz. E não quis se comparar a Deus como Satanás quis, como Lúcifer quis. Então Jesus teve uma vida de humildade, se humilhou. E ele venceu a morte e foi exaltado à destra de Deus. Satanás foi humilhado e o lugar dele é o inferno e trevas, juntamente com seus anjos caídos. Todo aquele que se humilhar será exaltado. O caminho para cima começa embaixo. Quando olhamos para a palavra de Deus, vemos Tiago citando isso, capítulo 4, verso 10. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Vemos Pedro citando isso, 1 Pedro 5 e 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. E se olhar o versículo anterior de Pedro, diz que Deus resiste ao orgulhoso. Então, aonde tem o orgulho, o Senhor está, de longe Ele vê, de longe Ele resiste, ou seja, o orgulhoso sempre está longe da presença de Deus. Deus resiste ao soberbo, Deus resiste ao orgulhoso. E qual é a finalidade do jejum, meus irmãos? Quebrar o orgulho. Nessa noite estamos vendo uma chave poderosa de Deus para algumas coisas serem transformadas e mudadas na nossa vida. Veja bem, a forma de humilhar na Bíblia qual é? Jejum. A forma de se humilhar na Bíblia não é um irmão rebaixando o outro, não é o pastor xingando, falando, achincalhando, ou nós desprezando um outro. Não, a forma bíblica de se humilhar é jejum. E nós quebramos a carne, quebramos o orgulho, humilhar a sua alma, né? Humilhar a arrogância que possa ter no coração. Porque muitas vezes nós vemos isso na oração que fazemos. Eu quero, eu acho, eu sinto. E muitas vezes não é o que Deus quer, não é o que Deus deseja e acha para nós, e não é o que Deus quer que nós sintamos. Se você jejuar, meu irmão, você vai ter um dia miserável, não é verdade? Porque o estômago sem comida, ele incomoda. Um certo pregador disse o seguinte, que ele fez um jejum e teve um dia miserável, sofreu muito, porque o estômago incomodou ele o dia inteiro. Aí ele chegou de noite e ele falou assim para o estômago: você me fez sofrer o dia inteiro. Como eu sofri. Agora vou fazer o seguinte: já que você me fez sofrer, amanhã eu vou jejuar de novo. Agora eu vou me vingar de você. Porque o jejum é uma coisa que é duro de se fazer. Tem gente que tem uma certa facilidade para o jejum, porque está fazendo um tratamento, está fazendo
uma dieta, perder peso ou alguma coisa, ou vai fazer uma cirurgia, né? Mesmo assim, aquela pessoa que é acostumada a fazer e está fazendo por um processo de saúde, é sofrido, né? Leva um tempo a pessoa se acostumar com a falta do alimento. Normalmente as pessoas que fazem redução do seu estômago, e é um percentual, eu não sei dizer qual é o percentual, mas um percentual muito grande que a pessoa não aguenta, porque ele comia o bife inteiro, né? Agora vai comer ali um pedacinho pequeno, e o estômago é tão violento e a fome é tão dilaceradora que ela morde a pessoa por dentro. E muitos que fazem a cirurgia bariátrica, a redução do estômago, voltam a comer depois. Eu não sei dizer a porcentagem, mas é muito grande o número da pessoa que não consegue, sabe? É preciso ter um tratamento terapêutico antes, durante e depois da cirurgia, para a pessoa conseguir ficar sem comer, porque o Deus da pança, o Deus do orgulho, o Deus do estômago é muito violento, é difícil de ser dominado, e por isso quem consegue está tratando com orgulho pessoal também, e é a forma bíblica de nós humilharmos perante Deus. O arrogante se afasta, a bênção se afasta. A arrogância afasta a bênção fica longe do arrogante, e o nome disso é orgulho. Então por que jejuar? Porque é uma forma que Deus deu para nós, para vencermos o orgulho. Quando olhamos para o Velho Testamento, podemos citar aqui algumas coisas de jejum. Em Levíticos capítulo 16, nós vamos ver sobre o dia da expiação, que hoje os judeus chamam de Yom Kippur, que havia um dia para se humilhar, né? O texto de Levíticos 16, do verso 29 a 31, fala que o povo iria afligir a sua alma, ou seja, ia humilhar a sua alma, e essa é a ideia do jejum, e eles fazem isso há mais de 3.000 anos, porque sabe que o orgulho precisa ser dominado para que uma nação inteira possa resistir. Quando olhamos no livro de Atos, vemos alguma experiência com o apóstolo Paulo. Atos 27:9, ele fala que, ele cita que já passado o dia do jejum, fizemos tal e tal coisa, porque havia o dia de jejum que as pessoas contemplavam, e assim vai, diversas passagens da palavra de Deus fala sobre o momento do dia, o momento da semana ou do calendário que se reservava para o jejum. E há uma expressão muito interessante com Esdras. Esdras foi aquele homem que foi escolhido por Deus para trazer as pessoas do cativeiro de volta para Jerusalém, e ele está voltando, e ele tem algumas dificuldades, porque ele vai voltar com um povo, aquele povo tem uma certa quantia de dinheiro, os vasos de ouro do templo e os utensílios do templo estão com aquele povo, algo de muito valor monetário, e eles têm que voltar, e o caminho que eles vão passar é um caminho de salteadores, de ladrões, de assaltos, e então ele propõe que a congregação vai jejuar, e ele propõe um jejum, para que ele consiga viajar em segurança. Aqui temos um jejum público. Ele poderia pedir ajuda e escolta? Talvez pudesse, mas no texto aqui diz que ele falou lá para o rei, que o seu Deus era aquele que guardava ele, e agora como é que ele ia voltar atrás e pedir ajuda para que o rei guardasse ele? Então ele propôs se humilhar com aquele povo na presença de Deus, para que Deus os guardasse até chegar aqueles vasos, aquelas coisas preciosas. E Esdras tinha que provar isso pela oração e pelo jejum. E foi ali, como diz o texto de Esdras, capítulo 8, a partir do verso 21, foi assim que aconteceu. Eu podia pedir agora para os irmãos citar vitórias que os irmãos conseguiram, que eu consegui, que nós conseguimos através do jejum e da oração. Certamente que teremos testemunhos, amém, irmãos? Certamente temos algo para contar. Não é o momento agora
Mas nós podíamos lembrar que na minha vida ministerial, na minha vida familiar, grandes bênçãos chegaram até a minha vida, até a minha família, até o ministério onde eu estive, porque nós jejuamos, porque nós nos humilhamos a ponto de estarmos prontos a receber aquilo que Deus tem para nós. Acabe, meus irmãos, é um rei muito mal falado, um dos piores reis, o rei mais perverso citado no Velho Testamento. E o profeta levantou uma palavra contra ele terrível, terrível, sobre a morte, sobre o fim do reinado dele, né? E ao receber a palavra do profeta, Acabe se humilha. Ele joga terra na cabeça, rasga sua roupa, veste de saco sobre o seu corpo. E aí Deus fala com o profeta: está vendo lá Acabe? Veja se ele não está se humilhando. Então a humilhação quebrou o orgulho daquele homem, a ponto de Deus falar assim: eu não vou cobrar os malfeitos dele no seu reino, no próximo reinado que será o filho dele eu vou cobrar isso. Mas porque ele se humilhou na minha presença, eu vou afastar isso. O rei mais perverso da Bíblia foi perdoado e amado por Deus, porque se humilhou através do jejum. Os irmãos lembram da cidade de Nínive, que Jonas até ficou bravo com Deus, que Jonas queria que Deus queimasse aquela cidade. Primeiro ele fugiu, não quis atender o chamado, não deu certo, caiu na boca do peixe. Depois ele se livrou do peixe através da oração. E então, meus irmãos, ele chega para Nínive e dá uma sentença para o rei daquela cidade. Uma cidade perversa, uma cidade maligna, uma cidade suja, que era para ser queimada, igual foi queimada Sodoma, igual foi queimado Gomorra. Era a mesma coisa ou pior. E Jonas vai até Nínive, aquela cidade perversa, e fala assim: olha, vocês vão ser queimados daqui, vocês vão ser riscados desse lugar. O que o rei daquela cidade faz? Ele não é um salvo, não é um hebreu, não é um povo da herança. Aquele homem promove um jejum com toda a cidade. Segundo o texto da palavra de Deus, até os animais jejuaram. Foi cortada a comida até dos animais, e jejuaram ali chorando. Depois é por isso que o Jonas acaba ficando bicudinho, brabinho com Deus, porque Deus perdoou aquela cidade inteira do seu mal, e a cidade não foi destruída porque eles jejuaram. E o episódio da Esther com o Amã? Amã estava fazendo de tudo para destruir Esther. E quando não tinha mais saída, Esther convoca ali Mordecai, ali o parente dela, e tem uma virada na história de Israel. O povo vai perecer, aquela mulher vai perecer, o povo vai ser perseguido e morto em toda aquela região. Mas ela pede que o povo faça um jejum por ela, e ela irá fazer um jejum com as suas concubinas, com as suas moças e mulheres que estavam com ela. E aquele jejum fez uma viravolta. Meus irmãos, o jejum é algo que pode trazer uma viravolta na nossa vida, e Satanás quer esconder isso da igreja. É por isso que o jejum é tão discutido e quase nada praticado. Nós podemos ver na Bíblia jejum individual, jejum coletivo. Nós podemos ver o apóstolo Paulo, quando vai defender o seu apostolado, ele fala em muitas lutas, em muitas viagens, em muito sofrimento. Ele cita: e em muitos jejuns. Ele usa o jejum como uma das coisas para defender o seu ministério. E esta é uma chave para quem não está ocupado demais para jejuar. É uma chave de virada, é uma chave de vitória para a nossa vida. Seja qualquer tipo de jejum, ou coletivamente, ou individualmente, homens e mulheres de Deus transformaram a sua própria história porque jejuaram. E eu quero encerrar essa palavra citando para os irmãos o último texto aqui, 2 Crônicas 7,14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar
e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui está uma chave com 4 passos, meus irmãos, para a vitória através do jejum. Nos humilharmos, orar a Deus, buscar a face do Senhor, se converter dos maus caminhos. Até mesmo aquela pessoa, mas eu não tenho maus caminhos para converter. Aí quem sabe Deus diz assim: vai chegando na minha presença que você vai ver se tem ou não. Então essa é uma chave que não pode ficar de fora do alcance da igreja. Amém? Colocamos em pé e vamos orar.